Bom dia, salve Maria Imaculada, sou antes da Diocese do Campo Limpo. Hoje eu vou usar essa live o Catecismo da Igreja e vou falar sobre, depor aqui um pouquinho do que eu acho. E eu acho que muitos católicos verdadeiros estão de acordo com a Igreja. Muitos não estão, muitas na sociedade aí é a favor de um pecado que realmente nos traz a grande ira de Deus. Deus é a favor da vida, né? Deus é a favor da vida, não da morte. Deu a vida para nos salvar naquela cruz. E ontem, vendo esse suposto presidente do país falando sobre o aborto, tudo bem, devemos ser contra o aborto, claro, isso não é um crime. Eu acho que nojento é pouco, né, a palavra, esse tipo de situação. Mas, no meio de algumas palavras que ele pronunciou ontem, o que pode vir uma criatura de um aborto, de um monstro, sendo ele a favor do aborto. O mandamento dos mandamentos de Deus fala que não matarás. O aborto é o assassinato de um inocente que não pediu para vir ao mundo. Eu pergunto a você que é a favor do aborto, que pode estar vendo essa live. Você pediu para vir ao mundo? E se tivesse abortado você? Se sua mãe tivesse abortado você, você não estaria aqui vendo essa live? Então as pessoas elas têm que pensar muito nisso. Se é a favor do aborto, então sabe que essas pessoas que são a favor do aborto gostaria de ter sido abortada? Gostaria de ter sido assassinada no ventre de suas mães? Provavelmente vão falar que não. Vão arrumar milhões de desculpas. Mas agora vamos olhar o outro lado. O que diz a Santa Igreja. Eu, como católico consagrado a Nossa Senhora, uma fé praticante, pelo menos luto pela minha santidade, eu estou a favor do que a Igreja fala, do que o Catecismo fala. O que está dizendo o Catecismo da Igreja, o que a Igreja fala, eu guardo dentro do meu coração. Por quê? Porque eu sou católico, ou amo a Deus e sua Igreja, ou não. Porque a partir do momento que eu sou a favor do aborto, eu já recebo uma excomunhão automática. Eu deixo de ser cristão, eu deixo de fazer parte mística da Igreja. Eu deixo de ser membro da Igreja, porque o Catecismo da Igreja nos relata isso, nos traz isso. A Igreja nos afirma a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, né? Desde o século I, a Igreja afirmou que a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou e continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim, como um meio gravemente contrário à lei moral. Os mandamentos de Deus é falar: não matarás. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, o Senhor da vida, confiou aos homens nobre o encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto é infanticídio, são crimes defandos. A Igreja ela fala que é um crime. Eu acho que é um crime tirar a vida de um ser inocente. E a gente vê ontem, né, o Senhor que diz ser
governo federal aí, né, do país, sendo ele protege a mulher, mas ao mesmo tempo a vida de uma mulher, mas não protege a vida do inocente. Fala que de um estupro pode nascer um monstro. Eu estou chamando as crianças de monstros, né? Gente, o pecado, são dois pecados. O aborto e o estupro é um pecado, acho que no jeito, como dizia no começo da live, não tem palavras. São duas tragédias que podem acontecer na vida de uma mulher e na vida de uma criança. Estupro. E assassinato também, porque o aborto é um assassinato. Então, o que diz mais a igreja aqui? Por que tem excomunhão? É da minha boca que eu estou falando? É da minha cabeça? Não, é da igreja, a doutrina. A cooperação formal para o aborto constitui uma falta grave. A igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão. Este delito, olha o que a igreja fala, esse delito é contra uma vida humana. Quem provoca aborto seguindo-se o efeito incorre a excomunhão pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta assim: a gravidade do crime cometido é um prejuízo irreparável causado ao inocente morto. Ou seja, gente, criança pode ter vindo de um estupro. Ela não pediu para vir ao mundo. Através de uma consequência de um erro grave, de um crime, nasce uma criança, gera uma criança. Não tem aquela frase de todo mal surgirá um bem maior. Eu sou o seguinte, tenho minha opinião assim, se a pessoa não quer assumir um filho, dá para alguém que cria. Mas não mate aquela criança, dá para alguém. Tem tantas pessoas que não podem ter filho. Gera aquela criança, se a pessoa não. A mulher não quer criar a criança, não quer criar o filho, dá para uma família que vai cuidar bem, que vai dar um lar para ela. Mas deixa vir ao mundo. Eu lembro do Padre Pio, atendendo uma confissão, uma história que dizia que de fato aconteceu. Uma mulher foi confessar com o Padre Pio, ela teve uma visão de um grande Papa. Aí o Padre Pio perguntou para ela se ela estava vendo o grande Papa. Ela assim. Diz a história, né? Isso é fato, que era o filho dela, que seria o grande Papa. E chama ela de desgraçada. Essa mulher cai em prantos e gritos. Para você ver. De todo mal, Deus tira o bem maior. Através de um estupro pode vir uma criança, mas ela não pediu para ver o mundo. Mas ela pode trazer muitos frutos, benefício. A gente não sabe o desígnio de Deus. Deus sabe fazer e aproveita de todas as coisas. De um mal o Senhor tira um bem maior. E a gente não pode tirar. A gente não tem direito de tirar uma vida. Eu condeno o estupro, sim. É um crime hediondo. Um crime muito nojento. Um crime muito nojento. O aborto também é outro crime. É um delito. É um pecado que atrai a ira de Deus sobre a terra. E esse homem ontem pronunciando, o Lula, sendo a favor do aborto. Aí eu queria perguntar para ele um dia, se eu desse de cara com ele, se sua mãe tivesse abortado você ia gostar, o que você acha? Essas pessoas ainda apoiam, né? E tem gente que apoia esse tipo de gente dentro da igreja. Tem gente que apoia. Pensa bem, você que apoia esses partidos comunistas, abortistas. E se você se diz católico, você não é católico. Você pode ser qualquer coisa, menos católico, porque você está indo contra a igreja.
Se você é a favor do aborto, se você é a favor de quem apoia aborto, você é cúmplice do delito. Você não está sendo católico, porque a doutrina é muito clara aqui. A Igreja Católica está falando que é excomunhão automática. A Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, seus pais e toda a sociedade. Aqui a Igreja fala, o inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. O direito à vida, a Igreja, ela é direito à vida. O aborto. O que mais aqui? Estou falando isso aqui no parágrafo 2270 do Catecismo da Igreja. Esse amarelo aqui, né? Catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Você pode pegar lá na página 1599, no parágrafo 2270. Adiante. A vida humana deve ser respeitada e protegida de nascimento absoluto a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então isso que a Igreja fala. Isso que a Igreja fala é um dos mandamentos de Deus, fala não matarás, então portanto é crime e é excomunhão automática. Oremos por todos os cristãos que ainda estão na ignorância, que ainda apoia esse tipo de gente, que apoia esses crimes hediondos, né? Pessoas que se diz católicas, mas dão suas opiniões, e que a mãe não é obrigada, o corpo é dela, faz o que quer. Não, não é bem assim. Quem aborta comete um pecado mortal, e é excomunhão automática. E se morrer sem arrependimento, é inferno, condenação eterna. Então, o que o homem falou ontem aí ao vivo, né, na televisão, quis falar, se parecer muito bonito, mais uma vez falou o que não devia falar. É como diz um ditado, né? Se ele ficar quieto, se torna um poeta. Seria melhor. E que a gente vamos rezar pelas nossas crianças, rezar pelos nossos anjinhos, e que Nossa Senhora e o Anjo da Guarda proteja todas as crianças que estão sendo nesse momento concebidas no ventre de suas mães. Rezamos pelos anjos, né? Claro que o Anjo da Guarda ele vem através do batismo, né? Mas rezamos pelos anjos dessas pessoas, da mãe, os anjos da guarda, que elas possam pôr a mão na consciência, amar os seus filhos, gerar esses filhos, e que venha trazer muita esperança para essas mães. Que não seja um fruto, um cargo pesado, mas que elas pensem diferente. Filho sempre é uma bênção, independente de como aconteceu. Agora, se vocês não querem criar, se é fruto do estupro e você não quer criar teu filho, mas não mate, deixa ele viver. Doa o seu filho para uma família que vai dar amor, que vai dar carinho para ele. Amém? O certo era criar, porque é mãe. Não pediu para ver o mundo. Eu conheço algumas histórias de filhos que a mãe pensou em abortar, não abortou e hoje faz a mãe feliz. É uma bênção na vida das mães. Então, vamos ser a favor da vida, porque a igreja é a favor da vida. E vamos cumprir esse mandamento, obedecer esse mandamento. Não matarás. Eu, como católico, apostólico romano, consagrado, escravo de Maria,
do amor de Deus, pelo meio de Nossa Senhora, miseravelmente e pecador, sou contra o aborto e sou a favor da igreja. O que a doutrina fala, eu guardo dentro do meu coração e vou defender sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e diga não ao aborto.